Eu vou te dar 3 chaves ocultas em uma das histórias mais preciosas e mais famosas do mundo, e é uma história infantil. Deila, e por que é importante entender a minha verdadeira identidade? Por quê? O que isso vai repercutir na minha vida? Eu te falo que a descoberta da nossa identidade, ela está totalmente conectada e ligada ao nosso propósito de vida. E esse é um dos maiores questionamentos do ser humano. Qual é o meu propósito? E quando você descobre qual é a tua verdadeira identidade, o teu propósito salta na tua frente. Isso aconteceu comigo e com certeza vai acontecer com você também. E a história que eu vou te contar agora é do escritor dinamarquês Hans Andersen. E a história é O Patinho Feio. Então vamos lá. A história conta que uma pata percebeu que um de seus patinhos era grande e feio. E os outros patinhos não os deixavam em paz. E aquele patinho, ele toma uma decisão. Ele decide para o bem de todos fugir. E de repente esse patinho olha para o céu e percebe aves majestosas voando. E ele toma uma decisão, ele segue o bando. Ao pousar um lago, e na borda desse lago, ele olha o seu reflexo e percebe que é um cisne majestoso. Neste momento, ele descobre a sua verdadeira identidade. Nós todos somos filhos espirituais do ser mais glorioso do universo. A nossa natureza é divina e a nossa capacidade é infinita. Tem uma escritura que inclusive fala que se a nossa fé fosse do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós moveríamos uma montanha de um lado para o outro. Você tem ideia do tamanho da sua capacidade? Você compreende na íntegra, emocionalmente e espiritualmente, o que significa ser uma filha e um filho de Deus? Descobrir que somos um cisne não é uma jornada nada fácil para a maioria de nós. E por que, Deila, é tão difícil descobrir, acessar a nossa verdadeira identidade? Por uma simples razão. Na verdade, não é tão simples. Tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos por forte impacto emocional nos transformaram desde a infância. E normalmente esses eventos foram traumáticos. Ou talvez não foi tão traumáticos, mas repetidamente. Então imagina você, coloca a sua mão e começa a arranhar o seu braço. Conforme você vai ouvindo, você é burro, você é idiota, você é incapaz, você não é bem-vindo, você é um infeliz, você é um encapetado, nossa, são tantos rótulos. Você é ingrato, e assim, quando você percebe, existe uma ferida emocional. E essas feridas emocionais se tornam rótulos impressos, inclusive no nosso corpo físico, não só no nosso emocional, mas existem marcas no nosso corpo físico. A neurociência prova que nós guardamos memórias de até de terceira, quarta gerações de eventos e traumas que eles passaram. Então nós não só carregamos as nossas memórias de dor, mas também as memórias dos nossos antepassados. Tem uma escritura bíblica que fala: assim como acredita em sua alma, assim é. Ela fica em Provérbios 23:7. Olha só que interessante. O Senhor, ele já estava mostrando através da Bíblia sobre neurociência. Porque diz que toda crença é autorrealizável e que os caminhos neurais que eu formo, né, através das experiências que eu tenho, transformam quem eu sou. Eu acabo tendo experiências e manifestando, criando a minha vida baseado naquilo que eu acredito de mim mesmo, ou de mim mesmo. Então, mas Deila, e agora? Existe solução para isso? Existe sim, e eu quero te contar que dentro dessa história existem 3 chaves. Que a partir de hoje você vai ter um mapa de como acessar a sua verdadeira identidade e viver o seu propósito aqui nessa vida.
Chave 1. Sair do ninho. Então, o patinho feio na história conta que ele tomou a decisão para um bem maior sair do ninho. Eu gostaria que você refletisse e olhasse para a sua vida agora. Será que você também não precisa sair do ninho? Será que você não precisa sair de mesas, talvez trabalho, talvez relacionamentos? Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei como são os seus relacionamentos. Não sei o que você faz. Mas lá atrás, na verdade, a primeira mudança que eu fiz não foi nem eu que fiz por mim mesmo. Foi o Senhor que providenciou uma grande mudança. E eu realmente saí do ninho aos 17 anos. Totalmente imatura, mas foi algo assim transformador para minha vida, sair da casa dos meus pais e experimentar algo completamente novo. E essa mudança, ela veio logo após a minha conversão. E foi por isso que eu olho para trás e vejo que foi de propósito, foi algo assim providencial pelo Senhor. Eu recebi um convite de uma amiga que era missionária retornada para morar com mais algumas missionárias em Curitiba. E eu, recém-convertida, na época não estava trabalhando, pensei bem, orei e senti que aquela seria uma experiência muito importante para minha vida e tomei a decisão e fui. E quando a gente olha para as escrituras, a gente percebe muito esse padrão. O Senhor, ele moveu Abraão, ele moveu José, ele moveu Jacó, ele moveu até Cristo. Quando Jesus começou a pregar o evangelho, ele não começou em Belém. Ele não começou na cidade que ele nasceu, nem que ele morava. Ele saiu de sua parentela, saiu da região, porque ele sabia que seria muito melhor aceito em outra região. E nesse processo de você ser movido de lugar, ou de mesas, ou de trabalho, ou de relacionamento, realmente traz muito desconforto. Eu passei por isso. Quando eu tomei a decisão lá atrás, aos 17 anos, se eu ia ou não ia, eu tive muito medo. Mas eu sentia lá dentro do meu coração que a decisão era certa. Então, olha para a tua vida hoje, o que te incomoda? Quando você olha para ela, o que te traz dor? O que te faz infeliz? E se mova, se mova. Pede para o Senhor que Ele te mostre o caminho, assim como Ele lá atrás mostrou para mim. Um pouco da minha história, eu fui uma criança e adolescente com a autoestima extremamente baixa, muito baixa. O primeiro desafio que eu tive, porque eu tenho um cabelo cacheado, ondulado, e nem sabia que era cacheado, ele só era cheio, e era como de menino. Minha mãe tomou essa decisão, aos 6 anos cortou meu cabelo como de menino, e ficou até o início da adolescência ali. E eu me incomodava muito, muito com o meu cabelo. E além disso, muitas situações aconteceram que não vêm ao caso agora, mas só para você ter uma ideia, aos 17 anos, eu tinha muito medo de autoridade, muito receio de pessoas que representassem saber mais ou autoridade. E nesse dia, quando nós chegamos em Curitiba, eu e minha amiga, né, a Claire Juliane, fomos recepcionadas pelo diretor do Instituto de Curitiba. E esse instituto, ele recebe muitos jovens, e lá é um lugar de estudo bíblico, um lugar onde os jovens confraternizam, se divertem, e é um lugar muito legal. E quando eu fui recepcionada, né, por esse homem de terno, gravata, eu já me deu um impacto. E quando ele apertou a minha mão, ele perguntou: qual é o seu nome? Para você ter uma ideia de tanto bloqueio emocional que eu tinha, que o meu nome apagou da minha mente. Simplesmente foi um lapso que eu tive de memória de segundos e que eu travei e não conseguia falar o meu nome. De tão travada emocionalmente que eu era. Então essa história minha, olha para a sua vida hoje. O que te trava? O que te causa dor? E qual é a decisão que você toma agora? Qual é a decisão que você toma? Anota num papel. 2026 eu vou o quê? O que você vai deixar para trás no teu passado?
e escrever uma nova história agora, no teu futuro, porque o Senhor nos deu a liberdade de escolha. O Senhor nos deu um dia atrás do outro. Cada sol que nasce é uma oportunidade de eu fazer uma escolha melhor. Então eu te convido hoje a decidir o que você deixa para trás. Agora, a chave oculta 2 dessa história. Você lembra que eu contei que o patinho olha para o céu e ele vê aves majestosas voando. E qual é a decisão que ele toma nesse momento? Ele decide seguir o bando. E eu te pergunto, quem tem sido as suas companhias? O patinho, com certeza, olhava para o céu constantemente e via. Será que ele viu o urubu passando? Será que ele viu... O que ele via no céu? Mas a decisão que ele tomou quando ele viu aves majestosas, ele teve coragem. Interessante que ele era o patinho feio. Ele se sentia feio, mas ele tomou uma decisão de seguir aves majestosas. E eu te pergunto, quem tem voado com você? Quem tem sentado na sua mesa? O que você tem visto e ouvido na internet? O que você tem lido? Para e pensa. Quem você tem modelado? E o mestre é digno de ser modelado. O Novo Testamento está recheado de exemplos para serem modelados, tanto o novo quanto o velho. Então eu te convido hoje a refletir o quanto você tem dedicado para as escrituras, o quanto você tem sido intencional na escolha do que você ouve e assiste, o quanto você tem sido intencional das pessoas que você convive. São urubus ou são aves majestosas? Jesus, em João 13:10, fala: porque eu lhes dei o exemplo, porque assim como eu fiz, façais vós também. Interessante que Paulo também fala em Coríntios 1:11, diz que sedes imitadores de quem eu sou, porque eu sou um imitador de Cristo. Então nós temos muitos exemplos para ser seguidos, tanto no passado quanto no presente. Hoje, que pessoas, que personalidades que você admira, que você gosta, e sabe, a tua melhor versão, ela só vem quando você tem um exemplo para ser modelado. Quem você admira como mãe, quem você admira como profissional, quem você admira que cuida do seu corpo físico, quem você admira espiritualmente. Então nós precisamos ter pessoas à nossa volta que nos dão um exemplo e que são pessoas que a gente deseja seguir, né? Não é fácil, muitas vezes a gente tem que pagar o preço. Lá atrás, em 2019, quando eu me encontrava em crise no meu casamento, eu cheguei em um momento que eu falei: Pai Celestial, se não houver uma mudança, eu não aguento mais. Inclusive, eu já tinha sido professora de casais, tinha estudado manual de casais, mantinha um estudo frequente das escrituras, mas eu sentia que ainda assim não era suficiente para salvar o meu casamento. E eu, num momento de desespero, lembro como se fosse hoje, sentada na minha mesa da cozinha à noite, olhando a internet e pesquisando coisas sobre casamento. E lá eu encontrei uma pessoa que me aconselhou muito, né? E eu acabei porque eu não era o problema. Eu acabei comprando a imersão dele para o meu marido. E quem diz que o bichinho queria ir? Ele falou que não queria ir, porque não queria. Eu falei: mas Magno, é o meu presente de aniversário para você, vai ser transformador, vai ser muito bom. Não quero. E eu orando, porque eu já tinha pago o presente, até que de repente o Senhor abre o coração daquele homem, ele vê nós estávamos no dia da ida dele, nós estávamos pela manhã saindo da empresa, indo para casa, e eu coloquei uma psicóloga falando, e aquela psicóloga tocou tão forte o coração do meu marido, de um TED, sabe? Muito, muito especial aquele TED, e ela falou de uma forma que abriu o coração dele, e ele foi para essa imersão feliz, e chegou lá,
ele realmente foi transformado. No mesmo dia, mais ou menos umas 3, 4 horas depois que ele estava na imersão, foi uma imersão de 3 dias em Florianópolis, ele chegou lá e falou: Deila, ainda bem que você me mandou para cá. Ainda bem que você foi sábia em me mandar para cá, porque tem sido transformador. Só 3 horas que eu tô aqui, eu já tô me sentindo muito, muito melhor. E lá no meu Instagram, Deila de Lima, eu coloco num destaque mente, eu coloco toda a minha jornada desde 2019 para cá, onde eu tomei a decisão intencional de seguir o bando majestoso. Então, as pessoas que eu admirava na internet, como na época eu já estudava muito as escrituras, eu achava que precisava de algo a mais. E lá eu tenho a minha trajetória. E interessante que nesse momento que o Magno foi para a imersão, de lá mesmo ele comprou a minha imersão para 2 meses para frente em Curitiba. E eu não parei mais, né? Aí eram livros, eram imersões e agora eu te pergunto, ouvindo a minha história, vendo nas escrituras, qual é a decisão que você toma? Baseado na chave 2, ser intencional. Qual é a decisão que você toma? Anota essa decisão, para que 2016 seja diferente e que você caminhe rumo ao encontro da tua verdadeira identidade. Porque a nossa verdadeira identidade, ela é sim revelada com o passar do tempo. Quando a gente entra no processo de transformação, a gente está indo ao encontro da nossa verdadeira identidade. Chave 3. E agora, qual é a chave 3? Então, olhando lá para a história, no momento que ele segue o bando das aves majestosas, que elas param de frente para o lago, ele olha para o lago e percebe o seu reflexo. Quando ele olha para o seu reflexo, ele percebe que não é um patinho feio, mas sim um lindo e majestoso cisne. E você também pode descobrir, olhar para dentro de si, entrando nesse processo de não estar com pessoas que te fazem mal, de seguir as aves majestosas. E vai chegar um momento em que você vai começar a ter resultados. E os resultados, eles curam as nossas feridas. Quando a gente começa a dar frutos, olhar para a nossa vida e perceber que eu estou com uma saúde boa, que eu tenho bons amigos, que eu estou bem com a minha família, com meu marido. Quando eu começo a gerar frutos, eu começo a curar a minha identidade. E tem uma citação que eu quero compartilhar com vocês do presidente Russell M. Nelson. Ele foi um grande médico, pesquisador, PhD, um homem que teve uma jornada, porque ele já faleceu aos 101 anos, e uma jornada extraordinária de vida. E ele fez um devocional, ele e a esposa, para os jovens da igreja. E olha só o que ele fala nesse devocional. E busquem esse devocional, tá? O nome desse discurso se chama Escolhas para a Eternidade, que inclusive o link está lá para quem segue no aplicativo do Vem Segue-me. E que discurso que eu chorei do início ao fim. Foi um discurso lá em 2022, eu lembro como se fosse hoje, quando eu vi esse discurso, dele e da esposa dele, a Wendy. 2 discursos fantásticos. E uma das citações que ele fala é o seguinte: se buscarmos o Pai com o objetivo de buscarmos quem somos, ele nos dará um vislumbre de quem podemos nos tornar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Nesse meu processo de 2019 para cá, que eu busquei realmente me livrar daqueles pensamentos, da autoestima baixa, do sentimento de incapacidade, do sentimento, tanta coisa negativa ainda, eu já estava caminhando na fé desde os meus 17 anos. 17, 27, 37, gente, mais de 20 anos caminhando na fé. Crescendo espiritualmente, mas ainda carregando comigo muito daquilo que eu senti, ouvi na minha infância, na minha adolescência. E nesse momento de busca, de andar com as aves majestosas, eu consegui me desvincular de muita coisa, tirar de mim aqueles rótulos que me faziam tanto mal. E nessa época,
eu comecei a ter um vislumbre real de quem eu poderia me tornar. E uma das experiências mais incríveis que eu tive foi em 2020, 2 anos depois do meu processo de autoconhecimento, eu tive uma das experiências mais sagradas da minha vida. E um certo dia, antes na verdade eu quero ler uma escritura que vai contextualizar a minha experiência. Olha que interessante. Opa, deixa eu colocar meu óculos que aqui eu não enxergo. Coríntios 3, 18. Olha só que bonita essa escritura. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então até combinou com a história do patinho feio, né? Então ele fala que com o passar do tempo, olhando para dentro de nós, porque o nosso espelho somos nós seremos transformados através do Espírito Santo. E foi isso, quase isso que aconteceu comigo. Um certo dia, eu já como empresária, 10 anos, atuando no ramo de alimentação saudável, no meio da pandemia, trabalhando muito, com muitos negócios, com cabeça muito cheia, e eu extremamente cansada fisicamente, emocionalmente, esgotada, literalmente. Porque mãe de 4, esposa e mais, na época nós tínhamos 3 restaurantes e uma cozinha industrial, e a franquia, né? E controlando tudo, e eu sentia que o que eu estava fazendo não estava alinhado com o propósito de Deus. E num certo dia, eu de frente para o meu closet, no espelho, olhando para dentro de mim, perguntei para mim mesma: Deila, qual é o teu propósito? É isso que você tem? É isso? A sua vida é isso? Esse trabalho? Esse sentir todo esse sentimento, esgotamento, cansaço? Eu não me sentia feliz, e eu conversando comigo. E de repente, nesse momento, eu escuto uma voz muito clara: Deila, o seu propósito é cuidar de pessoas. E no mesmo momento, eu dobrei o meu joelho, ali mesmo, porque eu sabia que o Senhor poderia falar mais. E ele começou falando o que eu estou fazendo hoje, né? Ele pediu para eu abrir um canal no YouTube, parece loucura, mas eu ouvi claramente: abra um canal no YouTube chamado Guardiões da Fé. E mais algumas outras coisas ele falou. E desde então, ainda com alguns sentimentos de incapacidade, muitas coisas para resolver, afinal de contas, né, eram quase 10 anos de empresa, e eu sabia que eu precisava fazer uma mudança de rota. E eu entrei nesse processo de mudança de rota, mas, como eu falei para vocês, quando eu descobri a minha verdadeira identidade, quando eu fui me desvencilhando daqueles rótulos, a minha missão de vida saltou. Até porque nessa fase eu comecei a pensar qual era a coisa que eu mais gostava, mais amava. Na pandemia, na época eu era professora online na igreja, e eu amava preparar as minhas aulas, eu amava dar aulas, principalmente presencialmente, amava dar as palestras que eu dava de alimentação saudável, gestão, fazer os treinamentos. Eu vi que realmente o que eu mais amava era a comunicação. E lá eu tomei a decisão de continuar trilhando, estudando novos caminhos, de forma intencional. Eu me matriculei em vários cursos, coach, master coach, analista de perfil comportamental, para entender realmente, estudar o ser humano, para hoje estar aqui, podendo compartilhar com você a minha experiência dos meus atendimentos, de tudo que eu vivenciei nos últimos anos, da transição de carreira depois dos 40 anos. E uma das coisas, para finalizar o vídeo, que já está grande, mais uma transformação aconteceu. Para eu viver esse meu processo de cuidar de pessoas, o Senhor novamente me moveu de lugar. Eu lembro que 2023, no início, nós sentimos muito forte no nosso coração que éramos para mudar para os Estados Unidos. E desde então a gente começou a se organizar, levou mais de um ano, e em julho do ano passado, de 2024, nós chegamos aqui nos Estados Unidos e agora residimos aqui. E
e eu tenho vivido experiências maravilhosas, tenho vivido o meu propósito, né? Trabalhei muito como coach, agora minha agenda eu encerrei realmente para poder me dedicar exclusivamente para o YouTube, que foi mais um direcionamento que eu recebi, porque quando você entra na tua missão de vida, no teu propósito de vida, você fica muito mais alinhada para ouvir a voz do Senhor. E muitas instruções vieram para mim desde janeiro de 2025. Uma instrução atrás da outra. E hoje eu entendo porque as pessoas falam que tudo é para a honra e glória de Deus. Por que isso? Porque cada instrução, cada direcionamento não vinha de mim. Vinha dele, vinha do Pai, vinha do Espírito Santo. E eu não tenho como ter glória nisso, porque foram coisas que eu jamais imaginava que eu deveria fazer. Passos, caminhos, decisões, tudo foi vindo dele. Desde o início da mentoria, de processo de coach. É fácil esse processo? É fácil essa jornada? Não é fácil. Ela não é fácil. Estar aqui gravando vídeo, às vezes eu passo 2, 3, um dia para fazer um vídeo. Sim. Não é fácil aprender um mecanismo novo, por exemplo, o YouTube, como postar vídeo, como não postar, como editar, como... Nada é fácil na nossa vida. Mas nós precisamos estar dispostos a pagar o preço para conseguirmos lá no futuro. Eu tenho uma visão para esse canal, né? O Senhor me mostrou qual é a visão, o que Ele espera que eu faça. E eu estou em busca dessa visão, que é compartilhar a mensagem dele, ajudar a transformar pessoas assim como eu fui transformada. Eu sou uma eterna devedora, não só da vida que ele tem me dado, das transformações, da mudança que eu tenho sentido, de ter descoberto a minha verdadeira identidade, mas eu sou uma eterna devedora, porque Cristo ele já deu tudo por nós, né? Hoje nós podemos ter uma vida eterna, nós somos seres eternos, nós somos seres imortais, né? Nosso espírito, nosso corpo morre, mas nosso espírito nunca morre. E um dia todos nós ressuscitaremos. E o que vai ficar, o que vai realmente conosco depois dessa vida é as nossas experiências, é o nosso crescimento. E é isso que vai definir a nossa vida com Deus. Se será uma vida eterna, como será essa vida eterna? Né? Então eu realmente estou plantando para um dia colher a vida eterna. E eu te pergunto, como tem sido o teu plantio? Eu te dei essas 3 chaves poderosas que mudou a minha vida. E eu espero que você tomou hoje as decisões necessárias para ter essa transformação e 2026 ser um ano da virada para você. E eu quero deixar um último pensamento do presidente Russell M. Nelson, desse discurso incrível que ele nos trouxe, chamado Escolhas para a Eternidade, onde ele fala: Jesus lhes dará acesso ao seu poder e fará o impossível se tornar possível, pois a obra do Pai e do Filho é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Obrigada. Amo vocês.